Oi, gente, tudo bom? Vamos agora para a nossa primeira aula sobre a competência 1 do Enem, né? Que é a competência que trata da norma culta, da norma padrão da língua, né? Ou seja, você estruturar sintaticamente muito bem os seus períodos, né? E, além disso, não trazer desvios gramaticais de concordância, crase, regência, pontuação, acentuação gráfica, que foi um conteúdo que nós vimos juntos presencialmente aqui no Ceveste, né? Enfim, e a gente vai conhecer um pouco a estrutura dessa competência 1, porque o que é que acontece? Existem níveis, né, que a banca coloca para os corretores. Então, você tem o nível 0, que é quando você zera a competência, tem o nível 1, que é quando você atinge tantos por cento, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, que é quando você traz o percentual completo, né, 100% aí da competência, atingindo os 200 pontos. E a competência 1, especificamente, é uma competência que me atrai bastante, porque, na minha opinião, tá, conhecer gramática é importante para você conseguir organizar as suas ideias e para você também saber como que você deve falar em contextos formais, né? Porque nem sempre a gente está conversando com os nossos amigos, com os nossos familiares. Em vários contextos nós estamos juntos, em outras situações precisamos vestir a formalidade, né? Tanto na fala como na escrita. Mas vamos combinar, as convenções da escrita são um pouco mais complexas, sim, porque envolvem situações, né, como acentos, como vírgulas, que a gente não traz quando a gente está falando, né? Enfim, então vamos falar um pouco sobre a competência 1. No Enem vale 200 pontos, como todo mundo sabe, e na prova do SSA, pelo menos até então, são 4 pontos, né, disponibilizados para essa primeira competência, tá? Então, a parte gramatical, de estrutura sintática, acentuação, concordância, tudo isso, colocação pronominal, entram aí em 4 pontos na prova do SSA e 200 pontos na prova do Enem, tá bom? Então, vamos conhecer um pouco agora a competência 1. Bom, como eu havia comentado com vocês, né, o Enem ele traz as competências divididas por níveis, tá? Níveis de percentuais que vão gerar a tua nota final, certo? Em relação à competência 1 não é diferente, não. Agora, todo mundo sabe, né? Isso já é sempre comentado, todo professor de redação fala isso, que as ideias apresentadas em torno de um tema, a forma como a gente seleciona, a forma como a gente constrói as ideias, né, a forma como a gente relaciona linguisticamente, né, com os conectivos adequados e como a gente propõe intervir no problema levantado no nosso texto, são elementos muito importantes. Vejam, aqui eu estou descrevendo para vocês 4 das competências do Enem. A apresentação das ideias em torno do tema, competência 2. A forma como a gente seleciona e constrói essas ideias, competência 3. A forma como a gente relaciona essas ideias linguisticamente, né, com o uso dos conectivos, competência 4. E a proposta de intervenção na 5ª competência. Nada disso, por enquanto, é objeto de estudo nosso. A gente vai começar pela competência 1. Por que que ela é tão importante? Olha, gente, embora tudo isso aqui seja realmente cobrado, ideias, organização, conectivos e intervenção, tudo parte da construção das ideias por meio do léxico. Ana, o que é léxico? Se liga, tá? A prova do SSA, 1, 2, 3, enfim, sempre utiliza essa expressão. A prova de linguagens do Enem também traz, né, em vários textos, em várias questões, a expressão léxico, relação lexical. Léxico lembra o quê? Palavras, né? Isso, vocabulário. Então, a gente começa a construção dessas ideias que precisam, sim, estar presentes no nosso texto dissertativo, argumentativo e na vida, né? Por meio do léxico, por meio das palavras, tá? E a gente sabe que tudo vai ser realmente organizado em torno das nossas escolhas lexicais, as regras de combinação desse repertório lexical, o ensino escolar, né, que todo mundo aqui, graças a Deus, teve acesso, né, desde o nível básico até o nível fundamental e agora que estamos no nível médio, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um excelente resultado na competência 1, que é de suma importância, pois avalia aquilo que está na superfície do texto, aquilo que está mais evidente na superfície textual,
certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o nível de correção para a competência 1. Ana, fiz uma redação na escola e meu professor me deu 120 na competência 1, mas eu só errei 2 coisas. Rapaz, eu acho muito difícil você ter errado só 2 coisas, porque se você tirou 120, né, provavelmente você teve aí alguns desvios a mais e possivelmente não está conseguindo identificar, tá? Então vejam, o Enem divide as competências todas, né, em níveis, e em relação à competência 1, a gente tem 2 partes. A estruturação sintática, que é a maneira como você organiza as suas frases, os seus períodos, tá? E a utilização da norma padrão da língua. Ana, odeio gramática, sinto muito, amor, vai ter que saber. Né, para tirar uma nota boa em qualquer redação de qualquer vestibular que você for fazer na vida, concurso público, não importa. Para você ser o profissional que você pretende ser, você tem que dominar a gramática padrão. Não estou falando daquela nomenclatura absurda, tá? Oração subordinada, substantiva reduzida, não. Eu não estou falando nisso, eu estou falando nos níveis básicos de comunicação escrita formal, né, que a escola tem a obrigação de trazer para vocês. Acentuação gráfica, separação silábica, vamos lá, uso do hífen, ortografia em geral, vamos mais, concordância nominal, concordância verbal, regência, crase, pontuação, colocação de pronome, tudo isso precisa fazer parte do seu repertório, até porque você tem acesso a isso. Então, a gente não tem desculpa de dizer, eu não sei gramática. Você não sabe, talvez, porque você está estudando errado a parte normativa, né? Então, acesso a isso vocês têm para estruturar bem os períodos no texto de vocês e para usar também a norma padrão da língua, né? Agora, vamos ao que interessa por enquanto. Ana, como é que eu faço para tirar 0 na minha competência 1? Olha, nenhum aluno meu vai tirar 0 na competência 1, não, tá? Na verdade, nenhum cidadão bem escolarizado, vejam, bem escolarizado. Eu não estou falando da pessoa que se alfabetizou de qualquer jeito, da pessoa que frequenta escola de péssima qualidade, não. Eu estou falando de uma pessoa bem escolarizada, ela corre 0 risco de zerar a competência 1. Porque, vejam, para a pessoa tirar 0 na competência 1, a estruturação sintática é inexistente. Ou seja, a pessoa simplesmente pega as palavras e joga no texto, sem nenhuma relação entre elas, tá? Muitas construções agramaticais, ou seja, construções que não existem, que não são consideradas construções com sentido, e grande quantidade de desvios gramaticais, mas tem um detalhe, se você tem uma estruturação sintática inexistente, esses desvios não vão nem ser levados em consideração. Então, por mais que você até acentue todas as palavras corretamente, mas se elas não tiverem uma relação, meu amor, sua competência 1 é zerada. Como eu falei, 0 risco, né? A gente corre de passar por isso. Vejam aqui um exemplo. Nós tempo preciso cuidar da vida, por primavera demora às vezes chegar mundo. Aí você diz, Ana, isso é impossível. Nenhuma pessoa que fale português vai estruturar o texto dessa maneira. É aí que a gente se engana, porque a gente vive num mundo elitista, né? A gente vive na elite, a gente teve acesso à educação de qualidade, à educação formal, então é óbvio que pra gente isso é um absurdo, mas tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem estruturar frases simples, e é justamente esse nível de estruturação que acarreta a nota 0. Vejam que aqui nesse exemplo o verbo está acentuado, o nós está acentuado, né? E mesmo assim, por não haver estruturação, a gente não considera nenhuma pontuação para esse texto, tá certo? Gente, só um detalhe, olha para mim rapidinho. Eu queria só deixar uma coisa clara, tá? Eu aqui não estou trazendo textos inteiros, são exemplos. Então, vocês vão imaginar que durante todo o texto, o candidato, a candidata se comporta dessa maneira, tá? Então, não é um trecho só que vai fazer isso acontecer, não. Tem que ser uma coisa predominante, tá bom? Então, vamos agora para o próximo. Vamos ver agora um candidato que tire 40 na competência 1. Eu tive um aluno, né, aqui na Isolada, que eu já falei, inclusive, muito sobre ele para vocês, que é um grande orgulho meu, que é Lucas Leôncio, né? Leôncio, ele veio para cá, para mim, com resultado de Enem 420 na prova de 2018, né? E ele tirou 880 na redação do Enem do ano passado.
É uma pessoa maravilhosa, sempre está entrando em contato comigo para se disponibilizar, para gravar vídeo, para gravar áudio. Daqui a pouco vocês vão conhecer Leôncio, inclusive, ele está em São Paulo, né? Passou na USP, enfim, coitado, teve que ir para lá estudar lá, né? É a vida. Mas ele vai gravar para a gente alguns vídeos à distância, para ele falar um pouco sobre essa experiência que ele teve comigo aqui no curso. E Leôncio, gente, vou dizer, viu? Ele tinha muita dificuldade na competência 1. Ele tinha tanta dificuldade em estruturação sintática que eu, particularmente, tinha muito medo de entregar Leôncio ao Enem ano passado, né? Mas a gente foi, sentou, escreveu, reescreveu, produziu, reproduziu textos antigos dele e ele conseguiu esse resultado. Mas no primeiro Enem que Leôncio havia feito, a nota da C1 dele foi 80. Não chegou a ser 40 não, mas é quase a mesma coisa, né? Então vamos lá. Quando é que um candidato tira 40 na competência 1? Esse candidato, essa candidata, vai ter uma estruturação sintática muito fraca, ela não chega a ser tão ruim quanto a primeira, né? Aquilo ali é uma estruturação inexistente, né? Mas vai ter muitos desvios gramaticais. Então vamos lá. O cinema e muito para as pessoas, importante sim, pois importância de convivência entre a sociedade das pessoas usam muito, mas pouco, porque não sabe como chegar, você também deve saber. Vejam, isso aqui, claro, né, foi montado para que vocês entendam o que é uma estruturação sintática fraca e com muitos desvios gramaticais. Falta de acentuação, falta de vírgula, erros graves de grafia, né, importante, importância sem acento, convivência, né, tanto que eu li exatamente desse jeito aí, ó, esse S, né, era para ser na realidade trocado pelo C. Usam com Z muito, pouco, sem o U, né? Porque, bom, como eu falei, né? Talvez para a realidade de vocês isso seja um absurdo muito grande. Mas não esqueçam que o Enem é uma prova nacional. Ela atinge as pessoas que estão em várias escolas excelentes, como a escola em que vocês estudam, né? Enfim, fazendo cursos, né? Para se aperfeiçoarem naquela área específica, mas também aborda muita gente, abarca muita gente de meio rural, por exemplo, né? Então é óbvio que sim, a gente vai encontrar candidatos, candidatas produzindo textos com essa estruturação sintática muito fraca e com essa quantidade grande de desvios gramaticais. Isso aqui nada mais é do que o retrato do Brasil, né, para a gente. O Enem, ele traz, por meio das produções, esse retrato. Agora vamos à nota 80. Vamos lá, Ana. Quando é que o cara tira 80 que nem Leôncio tirou? Estruturação sintática muito fracas ou muitos desvios gramaticais. Aí tu diz assim, volta aí, Ana, por favor. Na 40 tem estruturação sintática muito fraca com muitos desvios gramaticais. Gente, aqui é uma coisa um pouco mais pesada, tá? O corretor tem que ter esse olhar, certo? Aqui é muito mais pesado do que no exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam, a sociedade vem se perturbando bastante desde o tempo antigo. Com a impunidade dos indivíduos, ficar muito difícil para de cometer crimes. As autoridades deveriam se ligar nisso, deve acabar esses problemas. Vocês estão percebendo falhas de articulação? Porque tem várias, né? Por exemplo, a sociedade vem se perturbando bastante desde os tempos antigos, com a impunidade dos indivíduos ficar muito difícil. Olha aqui um truncamento, né? Ele começa a jogar ideias, na verdade justaposições, começa a jogar um monte de ideia, sem conectar, sem usar pontuação adequada. Tem período que deveria já ter sido encerrado e ele não encerra, tá? Erros de gramática também, né, ortográficos, acentuação gráfica, flexão verbal. Então, esse texto aqui é um texto ruim, tanto a nível de estruturação sintática, como também em relação aos desvios gramaticais. Eu tenho orgulho de dizer que Lucas Leôncio saiu de 80 para 160 na competência, 140 na competência 1. Ana, mas ele subiu pouco. Não subiu pouco não, porque quando é uma coisa que você tem dificuldade da base, né? Aí realmente demora um tempo a mais para você poder se apropriar daquela parte normativa da língua, mas ele conseguiu, né, essa excelente, essa brilhante evolução, tá? 140 já está na casa dos 100. Por causa de 60 pontos, ele não tirou os 200 na competência 1, certo?
Embora, né, isso tenha acontecido, ele saltou de 80 para 140, a gente vai ver daqui a pouco isso, a nota de desempate, né? A estruturação sintática dele melhorou bastante porque ele fez uma coisinha chamada produção, tá? Então, para quem está em casa, aí me vendo e pensando, essa aula de Ana, poxa, agora vou estruturar todos os meus períodos perfeitamente. Não vai. Você só vai fazer se você produzir. Então, pegue a sua folha, pegue sua caneta e faça. Tá? A gente só vai conseguir uma excelente estruturação sintática quando a gente começar a organizar as nossas ideias. Vamos agora para a nota 120, né? Quando é que um candidato, o Leão tirou um pouquinho mais, né, de 120, quando é que um candidato tira 120? Quando ele tem uma estruturação sintática regular, vai ter alguns truncamentos, né? O texto vai apresentar também algumas justaposições, falta de conectivo, o período deveria ter sido encerrado e não foi, e alguns desvios gramaticais. Vamos a um exemplo? O acesso ao cinema na nação brasileira é bastante negligenciado, pois, vírgula depois do pois, a sociedade ainda não possui uma acessibilidade que atinja a todos, principalmente se levando em conta os cidadãos que vivem em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Olha, gente, esse período aqui, ó, principalmente se levando em conta os cidadãos que vivem em regiões mais afastadas, está truncado. Notem, ele deveria ter sido continuidade da ideia anterior, né? Ele está sozinho, ele está isolado. É isso que a gente chama de truncamento. Às vezes eu vejo muitos erros de truncamento nos textos de vocês com verbos no gerúndio. Exemplo, a sociedade precisa se posicionar de maneira mais forte em relação à violência urbana, ponto. Aí você coloca assim, exigindo das autoridades mais comprometimento, ponto, truncou. Esse gerúndio é a continuidade do que tu está trazendo antes. Então, por que não há vírgula? Vírgula, exigindo das autoridades, resolveu o problema, certo? Então, esse texto tem truncamentos, tá? Tem alguns desvios gramaticais, né? Vejam aí que ele traz negligenciado com acento. Na verdade, quem tem acento é negligência, que é uma paroxítona terminada em ditongo. Negligenciado é uma paroxítona, a sílaba tônica é A. Negligenciado, terminada em O, não recebe acento algum, tá? A vírgula deveria ter sido antes do pois, né? Negligenciado, vírgula, pois a sociedade possui, tá com E, deveria ser com I. E tem outros erros também, né, ao longo do texto, tá? É só para que vocês vejam que aqui, comparados, vamos voltar rapidinho para a primeira estruturação, a estruturação da nota 0. Prestem atenção. É nós tempo preciso cuidar vida, pois primavera demora a vezes chegar ao mundo. Vamos ver agora a estruturação da nota 40. O cinema é muito para as pessoas importante sim, pois importância de convivência entre a sociedade das pessoas usam muito mais pouco, porque não sabe como chegar, você deve também sabe. Vamos ver a 80, né, para a gente poder ver a evolução, tá? A sociedade vem se perturbando, deveria ser perturbando, né? Bastante desde o tempo antigo, com a impunidade dos indivíduos ficar muito difícil, para de cometer crimes. Já deu uma melhorada, tá ruim ainda, mas já deu uma melhorada. A gente já consegue entender um pouco melhor a conexão, né? Embora falha. A nota 120, que a gente acabou de ver, o acesso ao cinema na nação brasileira é bastante negligenciado, pois a sociedade ainda não possui uma acessibilidade que atinja a todos. Aqui truncou, foi a parte péssima da estruturação desse texto, principalmente se levando em conta tarará, e aí o Estado precisa se posicionar mais fortemente em relação a isso, e aí eles justapõem, a situação precisa mudar. Falta um conectivo, né, aí, para a gente poder evitar essa justaposição de ideias, tá? Ana, beleza, vamos agora para 160? Geralmente, Ana, olha para mim, essa nota que eu tenho tirado na escola e até mesmo na sua correção e na correção das monitoras, né? Elas estão me dando 160 na competência 1. Por que que isso está acontecendo? É por implicância? Depende. Às vezes, né, você está cometendo erros aqui comigo, tá? Tô falando de mim, tá certo? Que você não deveria cometer mais, porque eu já lhe dei o acesso àquela informação. E você, não sei por que motivo, tá chateado com a vida, enfim, acaba, né, fazendo a mesma coisa. Então, por raiva, eu vou lá e tiro.
Mas a gente sabe que a correção do Enem é imparcial, né? Então, por que que o cara tira, por que que o candidato, a candidata tira 160 na competência 1? Porque trouxe uma estruturação sintática boa. Vejam que eu não estou chamando de excelente, então vai ter algum desvio, um truncamento, uma justaposição, conectivo inadequado, né? Enfim, a falta de conectivo e poucos desvios gramaticais. Vejam, poucos desvios gramaticais, tá? Existem desvios, mas são poucos. Vamos ver um exemplo? A cultura é um fenômeno social muito importante. Através dela, as pessoas conhecem a si mesmas e ao mundo que as cerca. Porém, infelizmente, nem sempre ela está acessível a todos. Portanto, são necessárias medidas que atuem de forma incisiva nessa problemática. Ana, peraí, olha para mim. Eu sei que tem gente pensando o seguinte, qual é o defeito dessa estruturação sintática? Gente, presta atenção aqui. A cultura é um fenômeno social muito importante. Através dela, as pessoas conhecem a si mesmas. O que é que falta aqui para que a estruturação sintática desse texto aqui pequenininho fique perfeita? Um conector. A cultura é um fenômeno social muito importante, pois por meio dela, através não, né? Por meio dela, as pessoas conhecem a si mesmas e ao mundo que as cerca. Agora vejam, em relação aos desvios gramaticais, a expressão através dela deveria, né? Não deveria ter sido usada. E aqui, ó, porém, infelizmente, está faltando vírgula. Porém, vírgula, infelizmente, vírgula. É adjunto adverbial intercalado, que inclusive marca posicionamento, ele é enfático. As vírgulas marcam essa ênfase, tá? E aqui, ó, colocou a vírgula antes do portanto, até aí tudo bem. Vejam, como eu havia dito, né? Não é um texto ruim, tá? Mas ele não é excelente. Beleza, Ana, mas eu não quero 160, eu não quero 120, eu não quero nada disso, eu quero 200. Então, vamos lá. Como é que você faz para atingir os 200 pontos na competência 1? Primeiro, olha para mim, acredita no que eu estou te falando. Gramática normativa, embora seja chato às vezes, não vamos mentir, né? Dizer que é excelente, que todo mundo curte muito, porque não é assim que funciona, mas é o que te diferencia no mercado de trabalho, inclusive, né? Primeiro, ela vai te diferenciar agora em relação a outros candidatos que querem a mesma vaga que tu quer, tá? Quantas pessoas querem medicina? Inúmeras. Poucas atingem 200 pontos na competência 1 porque não dão a devida relevância aos estudos de gramática normativa. Porque nem tudo aquilo que é difícil a gente, digamos assim, se predispõe a aprender, né? Mas é o que faz a marca diferencial da gente, né? Samuel Locatel, provavelmente vai estar assistindo também, né? Agora. Ele tirou na redação do ano passado 960. Sabe quanto foi que ele conseguiu na competência 1? 180 pontos. Eu ainda tô, né, terminando as análises dos textos que vocês me mandaram para poder verificar direitinho, enfim, para poder dar um enfoque necessário a cada um de vocês, né, de acordo com as dificuldades que vocês estão apresentando. Mas foi quase 200 e foi nota de desempate, viu? Alguém deu 200, alguém deu 160 e virou 180. Então vamos ver o que é que Samuel está tentando fazer, né, o que foi que o texto dele trouxe. Vamos lá. Uma estruturação sintática excelente. Agora vejam isso. No máximo, uma falha. Ana, um texto nota 1000 pode ter falha na estruturação sintática? Uma. E não é uma falha pesada não, viu? Daquela que você fica perdido na leitura. Não. É uma falha simples, tá? Um truncamento, um conectivo que você deixou de colocar, justapondo uma oração a outra. E no máximo, 2 desvios gramaticais. Certo? Vamos ver um exemplo? Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento, sendo substancial a mudança desse quadro. Vamos lá, presta atenção.
Ana, cadê a falha de estruturação sintática nesse texto? Tá aqui, ó, no finalzinho. Acompanha aí, por favor. Sendo substancial a mudança desse quadro. Ele isolou o período com gerúndio, não pode. Tem que ter uma vírgula aqui antes, ou então um conectivo. Então se faz substancial, então é substancial a mudança desse quadro. Ele truncou aqui esse final. Ana, e cadê os desvios gramaticais? Né? Porque eu falei para vocês que o texto, nota 1000, ele pode atingir 200 pontos na competência 1, trazendo pelo menos uma falha no máximo de estruturação, que a gente já viu ali, e no máximo 2 desvios gramaticais. Cadê os desvios? Faltou uma vírgula aqui, gente. Olha para a primeira linha. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, faltou uma vírgula aqui nessa intercalação, tá? E faltou o acento na palavra órgão, que está aqui na quarta linha, logo no comecinho. Órgão, cadê o acento? Precisa do acento, né? Paroxítona terminada em ão, tá? Então vejam, olha para mim. Como eu havia comentado, né, anteriormente, levem em conta, certo, que isso aqui como se fosse o texto todo, tá? Então o texto todo desse candidato, dessa candidata, só apresentou um desvio de estrutura sintática e 2 desvios gramaticais. Um de acentuação gráfica e um de pontuação, tá certo? E vejam que, mesmo havendo esses desvios, tá? O texto está muito claro, né? Ele está muito objetivo, não tem muitos problemas gramaticais, provavelmente, pelo que eu vi das vírgulas desse candidato. Ele realmente esqueceu a vírgula, né? Ele não... ele tem o conhecimento de vírgula, de intercalação, tá? E aí acaba esquecendo, né? Enfim, cuidado, sejam sempre os primeiros corretores de vocês, tá bom? Bom, então, Ana, beleza. Mas já que você está falando tanto aí de competência 1, quais são os conteúdos que a gente precisa reforçar e que nós vamos reforçar aqui nas aulas? Então, aqui para vocês, ó, gente. Esse planejamento que eu fiz aqui foi um planejamento me baseando no planejamento presencial, porque se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá junto aqui na sala de novo, tá? Mas, por enquanto, eu acho que a gente vai chegar aqui, ó, eu espero, né? Apenas a esse conteúdo gramatical, concordância nominal, tá? Aulas 2, 3 e 4, depois dessa primeira aula de hoje. Depois vem concordância verbal, vocês já receberam até a ficha, né? Mas eu estou sendo muito otimista, eu acho que presencialmente a gente vai conseguir ver esse conteúdo aqui. Regência nominal, regência verbal, crase, colocação pronominal, pontuação, homônimos e parônimos. Ana, qual a diferença entre porquê? Porque falando é a mesma coisa, mas são 4, 2 porquês separados, um com acento e um sem. 2 porquês juntos, um com acento e um sem. Ana, absorver ou absolver? Então, tem essas questões aí, né? A digrafia e de sentido, tá? Que a gente vai ver aqui no nosso último momento gramatical. Gente, olha pra cá, olha pra aí pro slide. Isso aqui é o nosso conteúdo anual, tá? Pra você que tá comigo na turma do SSA2, certo? É isso que a gente vai ver durante um ano. Ano que vem, nem se preocupe, a gente vai repetir tudo isso. Para que você consiga o sucesso aí, né? Tanto na redação do seriado, como também na redação do Enem, tá certo? Bom, é isso, espero que tenha sido massa para vocês, tá? Foi só pra gente conhecer um pouco mais de perto essa estrutura da competência 1, o que é que ela exige, tá? Espero que tenham curtido bastante e até a próxima!